Olá, graça e paz. Vamos falar um pouquinho de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um homem que Deus escolheu para ir até a cidade de Nínive para pregar o evangelho. Porque aquela cidade eram pessoas cheias de maldade, né? E Deus queria que anunciasse o evangelho, levasse a mensagem para que aquele povo se arrependesse. Então, só que Jonas ele desobedece e tenta fugir para Tarsis, uma cidade, né? Daí ele embarca num navio e ali ele fica escondido para ver se foge do Senhor. Então, o Senhor manda ali uma tempestade, e aqueles marinheiros perceberam que a tempestade só começou depois que Jonas entrou naquele barco. Então, ele era o causador daquela tempestade, eles pensaram, né? Foi depois que esse homem entrou aqui nesse barco e começou essa tempestade. Vamos jogar ele para fora desse barco, desse navio, né? E jogaram ele no mar. Então eles pegaram ele, jogaram e na mesma hora o mar acalmou. Daí eles viram que realmente era por conta de Jonas, né? Que entrou nesse navio. Só que logo em seguida vem um grande peixe e engole Jonas. Engole ele inteiro ali. Então ele fica na barriga ali por 3 dias e 3 noites. Eu acho que esse tempo foi o suficiente para Jonas refletir e pensar: será que eu vou escapar dessa? Não tem como fugir do Senhor. E muitas vezes nós tentamos escapar. Deus, ele prepara coisas para a gente fazer e a gente tenta fugir de alguma maneira, né? Por exemplo, até fazer um vídeo desse e pegar a palavra. Às vezes a gente não quer, por vergonha, né? Tem gente que não consegue. Eu também não conseguia, agora estou fazendo. A gente tem que obedecer a ordem do Senhor, né? Então, aquele tempo ali que ele ficou na barriga, 3 dias e 3 noites, ele começou a refletir e tirou um tempo para orar. Ele reconheceu a sua situação. Então, ali ele clama a Deus. De certo, naquele momento ele chora, com aquele cheiro daquele peixe lá dentro, de certo, né? Aquela escuridão. Ele pensou: eu vou morrer? Se eu clamar a Deus, ele vai me tirar daqui. Ele falou: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou lá nessa cidade de Nínive e vou pegar o evangelho. Então ali ele clamou. Então o Senhor ouve a sua oração e manda o peixe vomitá-lo. E ele vomitou em terra firme. E no capítulo 3, Deus fala novamente com Jonas e ordena que vá a Nínive. Então Deus ele não pede, ele ordena que ele vá. Porque quando Deus manda, temos que fazer. Então dessa vez, ele obedece e anuncia que em 40 dias a cidade será destruída. Então aquele povo se arrepende, incluindo o rei. Então o Senhor decide não destruir a cidade. Só que Jonas, ele fica irritado, porque Deus teve misericórdia de Nínive. Então, para ensinar Jonas, Deus faz crescer uma planta que lhe dá sombra, mas depois que ele curte, ele fica feliz que Deus deu aquela planta para ele, fez uma sombra nele. Deus pega e seca aquela árvore, aquela planta. Daí Jonas ficou triste pela planta. E Deus mostra que ele se importou tanto por uma planta. E quanto mais o Senhor se importa com a milhares de pessoas e animais daquela cidade. Então Deus quis dizer assim: entende eu agora? Tu ficou tão preocupado, se importou tanto por causa de uma planta? E aquele povo todo lá? Eu não deveria me importar? Então Deus quis ensinar ele, né? Da situação que estava acontecendo ali. Então, ali Jonas, o que ele ensina a Jonas, né? Sobre obediência a Deus, sobre arrependimento e misericórdia do Senhor. Ele ensinou isso. Então, esse livro de Jonas ensina muitas coisas, ensina tudo isso. Então, quando Deus ele tem um projeto, algo para você fazer, não desista, não seja desobediente, faça. Se não conseguir, peça ajuda. Então é assim, a gente vai fazendo a obra, né? E vai se alegrando na presença do Pai. Amém? Deus abençoe.